Claro, então, eu vou fazer o meu melhor para te explicar. Eu não sei o que tu sabe, tipo assim, de conceito de genética. Eu vou tentar, tipo assim, falar algumas coisas. Vamos lá. Sabe-se que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo e que o albinismo é condicionado por um gene recessivo localizado em cromossomo autossômico. Um casal em que ambos são heterozigotos para a pigmentação da pele, o homem e a mulher têm visão normal, sendo ela filha de pai daltônico. Qual a probabilidade de terem um filho albino e daltônico? Tá. Então, primeiro calcular a probabilidade de terem um filho albino e daltônico. A gente vai ter que multiplicar a probabilidade de ser albino e a probabilidade de ser daltônico. E aí, essa vai dar a probabilidade final, tá? Primeiro, vamos calcular a probabilidade de ser albino. Então, albinismo é um gene autossômico, significa que ele tá nos cromossomos autossômicos. Os cromossomos autossômicos são os cromossomos, tipo assim, normais, sabe? Que tem, no caso, 42 pares de cromossomos, né? Sendo o último X e Y. Os pares autossômicos são os que tem tanto em homem como mulher, né? Tipo, os normais. Já os relativos ao sexo, né? Eles vão de acordo com o homem ou a mulher. Então, nos autossômicos, tipo, o sexo não vai influenciar eles, sabe? Aí, vamos lá. Um gene, ele é dado por dois alelos. Aí pode ser o alelo dominante é o azão e o alelo recessivo é o azinho. O alelo dominante é quando a característica dele se expressa tanto em heterozigose como em homozigose. Então, aqui o alelo dominante é A, ele é dominante porque tanto dessa forma aqui, tanto dessa aqui, ele vai se expressar. Então, azão, ele se expressa, azinho, ele também se expressa, tá? E aí, o alelo recessivo, né, é azinho, só se expressa quando é azinho. O albinismo, ele só vai se expressar quando ele for azinho. Esse é o alelo que tipo, determina o albinismo, né? E esse é o alelo que determina a visão normal. Então, quais são os genótipos possíveis? É A, azão e azinho. Esse aqui, se ele for azinho, ele vai ter, né, albinismo. Se for qualquer um desses dois genótipos, ele vai ter visão normal. Aí, agora vamos calcular, né, qual a probabilidade, já que a gente agora já sabe, né, quando vai ser albino, quando não vai ser albino. Vamos calcular qual a probabilidade de o filhinho dele ser albino. Para isso, a gente tem que saber qual é o genótipo de cada, né, paizinho e mãezinha. E aí, ó, eles são ambos heterozigotos para a pigmentação da pele. Ou seja, os dois são azinho. Eles são normais. Ele falou aqui, então, que os pais são azinho. Tá, agora a gente vai precisar, né, ver quais são os genótipos possíveis que podem ser formados com esse cruzamento. Então, a gente vai cruzar esses dois genótipos, né? Vai cruzar o pai e vai cruzar a mãe. Nesse cruzamento, a gente pode formar 4 genótipos possíveis. E aí, como a gente calcula, né? Como a gente descobre esses genótipos? Eu não sei o que tu sabe, né? Tipo, porque tu não respondeu o WhatsApp ainda. Aí, eu tô explicando tudo bem detalhado, né? Pra gente calcular os genótipos possíveis desses dois tipos, a gente cruza, tipo, cada um, faz um chuveirinho, sabe? Então, azão com azão, dá azão. Esse é o primeiro genótipo possível. Azão com azinho, dá azinho. Aí, de novo, aqui desse lado. Azinho com azão, dá azinho. E azinho com azinho, dá azinho. Então, esses são todos os genótipos possíveis que dá com esse cruzamento. Com o pai cruzando com a mãe. São esses 4. E desses 4, dá pra ver que ele vai ser azão, então vai ser normal. O outro vai ser azinho, então vai ser normal. E o outro vai ser azinho, então também vai ser normal. De todos os genótipos formados no cruzamento, só um vai ser albino, sabe? Então, qual a probabilidade? A probabilidade se calcula com, tipo,
todas as possibilidades. Então, são 4 genótipos possíveis. Dividir, tipo, em cima a gente bota o que a gente quer, né? Então, o genótipo que a gente quer, a probabilidade de ser albino. É só uma chance de ser albino. Então, só um, tá? Então, a probabilidade é 1/4. 4 é, tipo, a chance total, né? As possibilidades totais. E 1 é o que a gente quer. Então, essa é a probabilidade de ser albino, tá? Agora, a probabilidade de ser daltônico, né? Do filho ser daltônico. Primeiro, a gente tem que também achar o genótipo do pai e da mãe. Aí ele fala aqui no texto qual é o genótipo do pai e da mãe. Quando a gente acha o genótipo, a gente vai poder fazer o cruzamento, determinar os genótipos possíveis do filho e aí determinar a probabilidade. Então, a gente acha aqui, no caso, o genótipo da mãe e do pai no texto. Vamos ver, achar o genótipo. Bom, o daltonismo é uma ligação ligada ao sexo, né? E aí ele fala, o homem e a mulher têm visão normal, sendo ela filha de pai daltônico. Então, quando um gene é ligado ao sexo, se tu já souber isso, pula, tá? Mas é porque se tu não souber, não dá pra entender. Isso, eu vou explicar. Em que muda a herança ligada ao sexo? Eu vou representar o alelo ligado ao sexo, é quando o alelo, tipo assim, o X tem 2 possibilidades, mais ou menos isso. O X pode ser o X com o alelo, com o gene defeituoso, ou o X normal. Então, herança ligada ao sexo é quando, tipo, há uma variação no X, sabe? Então, o X vai variar. Tem o X que determina a doença, e tem o X que é saudável. E o Y nada faz. O Y só vai determinar se é homem ou se é mulher, né? Então, ligada ao sexo, ela vai se manifestar quando tem o alelozinho doente, né? Só que mulheres são XX. Então, a mulher pode ou ter os 2 alelos saudáveis, XX, ou ter um alelo doente e outro saudável, ou ter os 2 doentes. A herança ligada ao sexo, ela é recessiva. Então, o que é uma herança recessiva? Ela só se expressa em homozigose. Então, a mulher tem 2 possibilidades de ser normal. Se ela tiver o alelo doente, ela ainda pode ser normal se ela tiver outro X normal, sabe? Porque o X normal, o X saudável, ele é o que vai se expressar, ele vai ser o dominante, ele vai se expressar tanto em heterozigose como em homozigose. Então, aqui ele tá em homozigose, ele vai ser saudável. Aqui ele tá em heterozigose, mas o alelo doente, que ele é o recessivo. Então, quem vai se expressar é o alelo saudável. E aí, aqui a única possibilidade de uma mulher ser doente com daltonismo é se ela tiver os 2 X doentes. Então, tipo, ela tem o X doente e outro X doente, aí sim ela vai ser daltônica. Já o homem, ele é XY. Então, ele só tem 2 possibilidades. Ou ele é X saudável, Y saudável, ele não é doente. Ou ele é X doente e Y saudável, né? Que Y não vai influenciar. Então, ele tem mais chance de ser doente, sabe? Ele não tem um X pra salvar ele, porque se a mulher tiver um X defeituoso, né, ela pode usar o outro X dela. Homem não. Se ele tiver um X doente, ele já vai ser doente, sabe? Tipo, então tem isso. Agora que a gente já sabe como funciona mais ou menos a herança ligada ao sexo, bora ver, né, qual é o genótipo. Ele diz que o homem e a mulher têm visão normal. Eita, aqui tá errado. Doente. Aqui ele não é doente, ele é saudável. Ops. Não sei. Saudável. Pronto, ele diz que o homem e a mulher têm visão normal. Um homem com visão normal,
ele só pode ser XY. Ele não pode ter nenhum alelo X doente, sabe? Não pode ter nenhum, então ele tem que ser XY. A mulher diz que ela é normal, que tem visão normal, mas tem duas possibilidades da mulher ter visão normal. Ou ela tem os dois alelos saudáveis, ou ela tem um alelo não saudável e outro saudável. E como a gente descobre isso? Ele fala que ela é filha de pai daltônico. Um pai daltônico, ele vai ter o alelo, então, X doente e Y normal. Esse daqui é o genótipo do pai dela, porque o pai dela é daltônico, só tem uma possibilidade de ser homem e doente, só tem isso aqui. Só pode ser desse jeito, esse é o genótipo do pai dela. E aí, a mulher, ela vai receber um X da mãe e outro do pai. Ela tem que receber o X do pai, sabe? Porque a mulher é XX, mulher é XX. Então, do pai, ela não vai receber o Y. Ela tem que receber o X do pai. E o único X do pai é o X doente. Então, a mulher vai ter um X doente, mesmo que ela tenha visão normal. Como o pai dela é daltônico, ele só tem um X doente para dar para ela. Então, ela vai receber um X doente. Então, esse aqui é o genótipo da mulher. Ela tem um X doente, porque é o único X que o pai dela tem para dar para ela. Mas ela tem uma visão saudável. Então, tipo, o outro X dela é normal, tudo bem. Ela é desse jeito aqui. Tudo certo. Então, a gente descobriu agora os genótipos, né, dos papais. E agora a gente faz a coisa normal, sabe? Ele quer, no caso, um filho albino. Quer dizer, um filho albino e daltônico. Então, o genótipo que a gente quer pro filho deles agora aqui é um XY. Porque o Y vai se determinar que ele é homem e o X vai determinar que ele é doente. Então, ele é daltônico e homem. Agora, a gente tem que calcular os genótipos possíveis para achar a probabilidade. Aí, vamos lá, fazer o mesmo chuveirinho. X normal com X doente dá X doente. X normal com X normal dá X normal. Y com X doente dá X doente Y. E Y com X normal dá XY, tá? Aí, então, né, a gente tem aqui o que a gente quer. Um homem doente. Só uma possibilidade de homem ser doente, tá vendo? Os outros são outros tipos. Então, vai ser também 1/4 a possibilidade. A probabilidade, né? Então, a probabilidade de você albino como é 1/4, que a gente viu aqui, vezes 1/4, que é a probabilidade de ser daltônico. Isso aqui vai dar igual a 1/16. É assim que eu fiz. Eu espero que você tenha entendido, Clara. Eu não sei se faltou algum conceito para explicar antes como funciona. Mas é assim que eu calculei. Talvez a gente possa botar a questão no Brainly e alguém explique e veja se tá certo.